Imagina a seguinte situação. Um contrato gigante, de mais de R$ 500 mil, simplesmente escorrega pelas mãos de um profissional no auge da carreira. Nossa, um tombo e tanta, né? E o mais louco é que o motivo não é tipo um escândalo financeiro gigantesco. Não é um crime, não é um colapso em praça pública. É um simples, minúsculo e quase invisível boato sobre mau hálito. O famoso bafo. Exatamente, o bafo. Então sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises detalhadas. Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de uma campanha multimilionária da Colgate. Nós temos aqui um conjunto de artigos e relatos documentando como o ator Jonas, que é super conhecido no mercado como o rei das publicidades, acabou assumindo um papel que originalmente ia cair no colo de outro grande nome, o Juliano. É uma virada de chave muito interessante e eu acho legal a gente pontuar para quem está nos acompanhando que o nosso objetivo aqui vai muito além de descobrir quem ficou com o dinheiro do cachê no final, sabe? Com certeza. A gente quer entender a engrenagem, né? Isso. Entender a mecânica oculta da publicidade. Como que essas falhas que a gente nem vê destroem reputações inteiras e por que o mercado paga um valor tão absurdo pela simples ausência de risco. Total. E é engraçado porque a gente tem essa ilusão de que a publicidade é só sobre, encontrar o rosto mais simétrico ou o sorriso mais branco. O visual perfeito. Mas quando a gente abre a caixa preta de um contrato desse tamanho, a história é bem diferente. Fica parecendo um ecossistema completamente paranoico, sabe? Nossa, paranoico é a palavra exata. Porque num ambiente assim, o valor de um profissional não é medido só pelo que ele faz quando a câmera tá ligada. É muito mais sobre o que ele garante que não vai acontecer quando as câmeras desligam. E é aí que a vitrine perfeita se quebra e a gente vê a realidade. Porque lendo esse material sobre a nova campanha da Colgate, a primeira coisa que salta aos olhos é como eles construíram a imagem desse Jonas. O tal do rei das publicidades. Ele mesmo. A campanha tipo foca absurdamente no sorriso dele. É um negócio assim, milimetricamente alinhado, branco, mas o que me pegou não foi o dente em si. Foi a promessa do comercial. Qual promessa A exatamente? propaganda diz com todas as letras que a pessoa pode tomar café, beber vinho à vontade e o sorriso vai continuar intacto, sem nenhuma mancha. Tipo como se absolutamente nada tivesse acontecido. É literalmente a venda da imunidade total. Olha, se a gente analisar o mecanismo psicológico por trás dessa promessa, a sacada da marca é genial. Genial por quê? Porque café e vinho não são só bebidas escuras que mancham, né? Eles são marcadores culturais muito fortes de uma rotina adulta que é exaustiva. Eles representam tanto os momentos de estresse quanto os momentos de indulgência. Ah, entendi. O café para acordar e o vinho para relaxar. Exatamente. E historicamente, a publicidade de higiene bucal sempre vendeu a cura para um problema. Você tem cárie? Use isso. Mas aqui não, a abordagem é vender a quebra da relação de causa e efeito. Como assim? É a ideia de que é possível pecar, esteticamente falando, e não sofrer nenhuma consequência. O sorriso do Jonas ali vira um atestado de que aquela pessoa tem o controle absoluto sobre a própria vida. Nossa, cara, sabe a imagem que me veio à cabeça lendo isso? É como se esse sorriso fosse tipo um escudo de super-herói. Um escudo. Gostei. É. O café e o vinho, que seriam os grandes vilões do dente branco, eles batem nesse escudo e simplesmente escorregam. Nada afeta a armadura do cara. Exato, uma blindagem perfeita. Mas aí me bate uma dúvida muito sincera. Até que ponto esse título de rei das publicidades que o Jonas tem vem realmente desse escudo físico? Desse alinhamento perfeito dos dentes? Existem milhares de atores com dentes maravilhosos por aí. Por que ele é o rei e os outros não? A resposta para isso está na diferença entre ter um atributo físico e ser um ativo seguro para a marca. Um ativo seguro. Tá, É que pensa bem, ter um dente branco e alinhado é o requisito mínimo, né? É o básico para você conseguir entrar na sala de testes de uma marca de creme dental. Mas o que transforma alguém em rei desse setor é a capacidade de projetar uma leveza que é inabalável. Uma leveza que resiste ao olhar do público. então vai muito além da estética. Totalmente além. Quando uma agência escolhe o Jonas, ela não está comprando só aquele rosto bonito para o outdoor. Ela compra o histórico de credibilidade dele. O mercado precisa que a vida pública do cara sustente a ficção daquela propaganda. Faz sentido.
Se o Jonas vende a ideia de que o vinho não deixa marcas, ele precisa ser um cara cuja própria trajetória pública pareça não ter nenhuma mancha, sabe? Caramba, deixa eu ver se eu entendi a mecânica disso. Quer dizer que as marcas fazem uma espécie de auditoria de reputação antes de fechar um comercial de pasta de dente? Com certeza. Porque pra mim isso só como um nível de paranoia muito alto para vender um produto que fica na prateleira do supermercado. Mas é aí que tá. A paranoia é o próprio modelo de negócios deles hoje em dia. Sério? Muito sério. As agências modernas usam ferramentas pesadas de inteligência de dados, monitoramento de redes sociais, aquele famoso social listening, sabe? Para mapear cada palavra e sentimento que a internet associa a uma figura pública. Nossa. Elas avaliam o que chamam de vetores de risco. Se o algoritmo detecta que o nome de um ator está sempre no meio de uma polêmica de noitada, ou agressividade, ou, pior ainda, falha de higiene, a marca recua na hora. Em contratos desse tamanho, tem sempre uma cláusula de moralidade pesada. Então eles precisam de uma garantia quase matemática, né? Exato. Eles têm que ter certeza de que o ator não vai causar uma crise de imagem na semana do lançamento. Então, o Jonas é o rei não porque o dente dele brilha mais, mas porque o nome dele lá no banco de dados da agência não acende nenhum alertazinho vermelho. O que nos leva ao detalhe mais fascinante e eu diria até mais cruel das fontes que a gente está analisando hoje. Ah, virada da história. Sim. Porque se o Jonas é esse ativo super seguro, a gente imaginaria logo de cara que a Colgate foi direto nele, né? Desde a primeira reunião. Mas não foi isso que aconteceu. Nem de longe. Olhando os documentos, fica muito óbvio que o Jonas meio que herdou esse trono. A campanha original era do Juliano. Era ele quem deveria estar lá na TV segurando o tal escudo contra o café. E a forma como essa oportunidade mudou de mãos, nossa, é uma aula sobre como essas falhas invisíveis são punidas pelo mercado. O material diz que o Juliano não estava na melhor fase para propagandas de sorriso. E o gatilho para isso não foi, sei lá, um dente que quebrou num acidente. Não, foi algo muito mais sutil. Longe disso. O texto revela uma fofoca de bastidores que simplesmente virou uma arma corporativa gigante. Tempos atrás, o próprio Jonas foi um dos primeiros a comentar publicamente sobre um suposto bafo, o tal do mau hálito do Juliano. O assunto espalhou rápido. E não ficou numa conversa de bar, né? Ganhou a rede, repercutiu e meio que grudou na imagem do Juliano. E quando eu li isso, a minha cabeça explodiu com uma comparação. Qual? É que, tipo assim, não é como se o Juliano tivesse um dente torto. Um dente torto você vê no teste de câmera, você dá um jeito no Photoshop, ou põe uma daquelas facetas de porcelana e resolve. É um problema visual, você conserta visualmente. Exato. Mas o boato do mau hálito, ele age como se fosse um vírus de computador silencioso na reputação dele. Não tem como você ver isso numa foto. É uma linha de código que está ali corrompida. Nossa, sim. Uma vez que os patrocinadores escutam o boato, o sistema imunológico da marca rejeita o cara instantaneamente. Essa sua analogia do código corrompido é cirúrgica. É exatamente isso. E a mecânica do porquê isso é tão letal para um comercial de creme dental tem raízes muito profundas na história da publicidade em si. Como assim? Sempre foi assim? Então, se a gente voltar algumas décadas no tempo, a halitose, que é o termo médico para mau hálito, ela foi super alavancada pelas empresas de antissépticos bucais. O objetivo era criar pânico para vender produto. Ah, o marketing do medo. Exato. Eles pegaram uma condição que era super comum e transformaram num tabu social gigantesco. Uma falha que, nossa, isola a pessoa, destrói casamentos, acaba com a carreira no escritório. Caramba. O mau hálito foi posicionado não como um problema de saúde, mas quase como uma falha de caráter, uma falta de higiene íntima imperdoável, sabe? Ou seja, o próprio mercado criou esse monstro lá atrás e agora eles têm pavor dele. Precisamente. Então, quando surge um boato de que o Juliano, o astro, tem bafo, isso dá um tilt imediato na cabeça do consumidor e destrói toda a lógica que a marca construiu. Não tem como sustentar a imagem. Não tem. Uma empresa não pode colocar um sujeito que tem a fama de ter bafo para olhar para a câmera e prometer hálito fresco e higiene profunda. A dissonância é muito forte. A propaganda precisa que a gente suspenda a nossa descrença. E esse boato quebra essa magia no meio. A pessoa assiste e fica tipo, sei não. Exato. Uma falha que é invisível é 1000 vezes mais difícil de gerenciar porque o público preenche aquele vazio da informação com nojo.
Mas espera aí, vamos dar um passo atrás e olhar para o tabuleiro inteiro desse jogo. Porque o material também deixa bem claro que foi o Jonas quem jogou essa informação no ventilador. Ele foi o estopim da fofoca. Então, eu me recuso a acreditar que isso foi só um comentário inocente e que, por um acaso do destino, a campanha milionária caiu no colo dele meses depois. Será que a gente não está olhando para uma estratégia super calculada de eliminação de concorrente? Tipo, o Jonas plantou o vírus de propósito para limpar a pista. Olha, essa é aquela grande área cinzenta da gestão de reputação. Sinceramente, a gente não tem como cravar qual foi a intenção do Jonas lá atrás. É verdade. Pode ter sido uma observação infeliz no momento de descontração que vazou, ou pode sim ter sido um movimento de xadrez já prevendo o futuro. Mas, quer saber a verdade? Qual? Para o mercado, a intenção não importa nem um pouco. Só o resultado. O efeito prático é a única coisa que conta. Como a gente falou, o mercado publicitário vive de antecipar crises. A partir do momento em que o comentário gerou tração na internet, aquelas ferramentas de monitoramento que eu comentei capturaram a associação direta entre o nome do Juliano e a palavra mau hálito. E aí ele virou um risco radioativo para a Colgate. Exato, o radar das marcas opera numa lógica muito simples e fria. Por que a gente vai arriscar investir milhões em mídia se tem um menor risco do nosso produto virar piada pronta nas redes sociais na semana que vem? É um sistema muito brutal, né? Um comentário no passado e a porta se fecha para você. E o texto diz que, graças a esse vácuo que o Juliano deixou, o Jonas é hoje quem está brilhando, sendo cada vez mais procurado pelas marcas. Ele se encaixou perfeitamente porque ele uniu o visual que a campanha pediu com aquele histórico totalmente limpo que a agência exigia. Ele era a opção mais segura da prateleira. Sim, e aí a gente chega na consequência financeira de toda essa dança das cadeiras, que é a parte que me deixou mais intrigado lendo as fontes. A matéria encerra dizendo que, enquanto um deixa passar, o outro aproveita e transforma isso em resultado. E que resultado, né? Pois é, o Jonas já está faturando mais de R$500 mil com esse tipo de trabalho agora. Mas eu preciso te perguntar, como especialista, sobre esse valor, R$500 mil. Isso não é um exagero da marca. Eles realmente precisam abrir o cofre e pagar tudo isso só porque o outro cara tinha um boato associado ao nome dele? Porque, pensa bem, qualquer ator novato e desconhecido que tenha dentes bonitos faria o comercial por 10% desse valor. O princípio, para quem está de fora, soa mesmo como um super pagamento totalmente irracional. Mas na economia da atenção que essas marcas gigantes jogam, a matemática fecha certinho. É mesmo? Sim, eles não estão pagando R$500 mil pela diária de gravação do Jonas no estúdio e muito menos só pelo sorriso estético dele. A maior fatia desse bolo, o que justifica o cachê, é o que a gente chama de prêmio de segurança institucional. Prêmio de segurança institucional. Tipo um seguro contra incêndio? Exatamente isso. Uma pólice de seguro. Quando a Colgate fecha com o rosto famoso, o objetivo principal é alavancar a base de fãs que aquela pessoa já tem. Trazer a audiência do cara pro produto. Isso. Um ator desconhecido é barato, claro, mas ele não traz ninguém com ele. Ele não gera engajamento imediato e, o mais importante, ele não transfere autoridade para o produto. Então a marca precisa de uma celebridade. Mas a celebridade vem com a bagagem, né? E que bagagem! Celebridades trazem o risco constante de um escândalo de última hora, de opiniões polêmicas no Twitter ou, nesse caso específico, de rumores que humilham a imagem do produto. Entendi. Então, o que o Jonas entrega? Ele entrega a autoridade de ser famoso, o engajamento dos milhões de seguidores e, o ponto crucial, ele entrega a garantia quase absoluta de que a marca não vai amanhecer sendo o meme do dia seguinte. Nossa! O mercado ele sempre recompensa desproporcionalmente a pessoa que consegue ocupar o espaço que a vulnerabilidade do outro deixou aberto. Esse cachê gigantesco do Jonas é, na essência, a precificação da paz de espírito dos diretores da marca. Cara, é fascinante pensar nisso, como uma grande parte do sucesso de alguém pode ser construída não só em cima do talento da própria pessoa, mas no fato dela conseguir se posicionar como a antítese absoluta do defeito do concorrente. É o contraste perfeito, né? Sim. Enquanto o Juliano virou sinônimo de um risco de higiene invisível, o Jonas foi lá, dobrou a aposta e virou a personificação da blindagem. A marca não pagou R$500 mil pelo Jonas em si, ela pagou para evitar o fantasma do Juliano. Uma leitura perfeita. E se a gente tentar trazer isso para nossa realidade, sabe? Fora das câmeras de Hollywood, das grandes agências,
A dinâmica é assustadoramente parecida na vida real de quem nos escuta. Nossa, com certeza. A mecânica de você capitalizar em cima de falhas invisíveis é universal. Isso acontece num estúdio de gravação e acontece igualzinho no escritório de contabilidade, num hospital, em qualquer lugar. Imagina aquele cenário corporativo que todo mundo já viu. Tem lá duas pessoas disputando aquela super promoção para um cargo de diretoria. O clássico. Isso. Ambas têm o currículo perfeito, entregam todas as metas, conhecem todas as planilhas da empresa. Mas, uns meses antes, alguém plantou no cafezinho aquele boato bem sutil de que um dos candidatos não sabe trabalhar muito bem sob pressão, ou que é meio difícil de lidar em equipe. E você não consegue provar isso numa prova de múltipla escolha. Exato. Não dá para colocar num gráfico. É igualzinho ao boato do mau hálito do Juliano. É uma falha invisível, um vírus que soltaram no corredor do escritório. E como a gestão reage? Pois é, quando a diretoria vai sentar para decidir quem assume a vaga, os caras não querem risco. Eles vão na opção segura, no candidato que não tem nenhum ruído associado ao nome. Aquele colega que acabou herdando a promoção, no fundo ele fez exatamente o que o Jonas fez. Ele monetizou a vulnerabilidade, a dúvida que criaram sobre o outro. O paralelo é perfeito. Em qualquer sistema muito competitivo, onde os talentos lá do topo são tecnicamente iguais, o critério de desempate muda. Deixa de ser sobre quem é o melhor absoluto e passa a ser sobre quem vai oferecer a menor chance de dar dor de cabeça para a chefia. A menor margem de erro. Isso, esse mau hálito corporativo, né? Que pode ser a fama de ser fofoqueiro, a fama de ser muito teimoso ou de atrasar projetos. É isso que tira as pessoas do jogo antes mesmo da entrevista final acontecer. E a pessoa às vezes nem sabe por que não foi escolhida. E nem vai saber. A grande lição estrutural do Jonas e do Juliano é que gerenciar sua imagem pública não é só deixar o seu portfólio bonito. Tem a ver com como o seu ambiente percebe as suas microfalhas quando compara você aos outros. Quem saca como limpar esses pequenos ruídos, enquanto fica só assistindo o ruído dos outros aumentar, esse cara inevitavelmente vai ficar com a melhor cadeira da sala. E com maior pagamento também, pelo visto, né? Com certeza, o prêmio da paz de espírito. E acho que isso nos ajuda a amarrar e recapitular muito bem essa jornada meio surreal que a gente traçou hoje. Foi um mergulho e tanto. Foi mesmo. A gente começou olhando para um comercial de pasta de dente, a gente viu ali aquela promessa de imunidade contra café e vinho e entendeu como isso virou um escudo de credibilidade gigante para o Jonas. Aí a gente foi lá no ponto de ruptura da história. Onde tudo virou. Sim, a gente descobriu que o trono era do Juliano, até que um comentário, uma fofoca, um verdadeiro vírus de reputação sobre o infame bafo desqualificou o cara do processo inteiro. E aí a gente dissecou como o mercado, o mundo corporativo em si, lida com essas falhas invisíveis. A gente viu como eles agem com um sistema imunológico corporativo que não tem piedade. Eles rejeitam qualquer pessoa que possa arranhar a ilusão que a marca quer vender. O que resulta nessa transferência maluca de R$500 mil que não compra só um ator sorrindo para a câmera, mas compra a garantia absoluta contra o ridículo público. Exatamente isso. A grande verdade que a gente tira de todos esses bastidores hoje é que, quando a gente está num ambiente de altíssima pressão, os mínimos detalhes importam. E muito. A linha super fina que separa o cara que leva o contrato milionário daquele que vira uma piada nas conversas de corredor é muitas vezes construída muito antes do contrato sequer ir para a mesa. Muito antes. É construída no dia a dia. E para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu quero deixar uma provocação no ar para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Manda. Se um simples, minúsculo e fofoqueiro comentário sobre o mau hálito foi capaz de redirecionar totalmente os holofotes de uma mega corporação e transferir mais de R$500 mil de uma conta bancária para outra, fica a pergunta. Que outros pequenos boatos, falhas invisíveis ou percepções que ninguém fala em voz alta estão, neste exato momento, operando nas sombras e reescrevendo as regras de quem é promovido e de quem é descartado nas nossas próprias áreas de trabalho? É uma reflexão que incomoda, mas é super necessária. Incomoda muito. É o tipo de coisa que vai fazer a gente olhar por cima do ombro amanhã quando chegar no escritório, com certeza. Muito obrigado por mergulharem com a gente em mais essa análise detalhada. Continuem questionando sempre o que aparece naquelas vitrines perfeitamente iluminadas. Prestem atenção no que as entrelinhas e os silêncios estão dizendo. E até a próxima.